Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui neste canal, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho segundo São Mateus. Se você ainda não viu o vídeo anterior, que faz uma introdução à primeira parte do Evangelho, você pode clicar no card que vai aparecer aqui em cima na tela, se você estiver nos assistindo pelo canal no YouTube. Somente pelo canal no YouTube você pode clicar aí. E aí nós vamos hoje aprender um pouquinho mais sobre essa beleza que é o Evangelho segundo São Mateus. Nós, no vídeo anterior, nós pedimos que vocês lessem os capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Esses capítulos, eles compreendem o que nós chamamos da segunda parte. Lá no primeiro vídeo nós dividimos o texto, na verdade, em 7 partes para facilitar o nosso estudo. Então hoje nós vamos para a segunda parte. Vimos a primeira parte no vídeo anterior e a segunda parte agora. Nós não teremos tempo nesse vídeo de ler todos esses capítulos. Então por isso que eu pedi para vocês lerem antes, porque com a leitura prévia de vocês e a do padre, a gente vai conseguir conversar sobre alguns temas importantes que aparecem aqui nesses capítulos. Bom, o que é importante nós sabermos sobre esta parte, que compreendem esses 5 capítulos do Evangelho segundo São Mateus? Nesses capítulos vão aparecer o início da missão de Jesus na Galileia, a chegada do reino, o seu batismo. Nessa segunda parte do Evangelho segundo São Mateus, nós vamos perceber a narrativa do início da missão de Jesus na Galileia e a chegada do reino. E também, nessa parte, nós vamos encontrar o chamado Sermão da Montanha. A partir do capítulo 5, 6 e 7, é o grande sermão da montanha. Jesus sobe a montanha e as multidões chegam, ele senta e começa a falar, e fala grandes coisas, coisas bonitas e muito importantes para a construção do reino de Deus. Então nós não vamos ter tempo nesse vídeo de ler todos os capítulos, mas nós vamos passar todos os capítulos e destacando o que é mais importante naquele capítulo. Então vamos começar com o capítulo 3. No capítulo 3 de São Mateus, nós vemos a figura de João Batista, que desenvolve o seu ministério pregando no deserto. Ele dá início à pregação sobre o reino de Deus, ele começa a falar sobre o reino de Deus e vai convocar todo o povo para que faça um caminho de arrependimento, um caminho de conversão. Em grego, o que é chamado de metanoia, a mudança radical do sentido. Além disso, ele vai também anunciar que virá depois dele, ele está apenas preparando o terreno, preparando o caminho, preparando os corações para acolher aquele que é maior do que ele, aquele que vai vir para julgar e para limpar toda a terra. João Batista, ele convida aqueles que o escutam ao arrependimento, a mudar realmente a sua vida. Ele denunciava como um bom profeta, como um verdadeiro profeta, Ele denunciava as falsidades religiosas que existiam no seu tempo, principalmente aquelas práticas vazias, e também estimulava as pessoas a fazerem esse caminho penitencial, mudando realmente a postura de vida em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à sua religiosidade. Também durante o seu ministério, enquanto ele pregava o batismo, a conversão, ele um dia surpreendido, e nós percebemos isso no versículo 13 do capítulo 3, ele é surpreendido com a visita, com a chegada de Jesus. E aí Jesus chega e entra na fila, porque João pregava, anunciava, e depois as pessoas, isso às margens do Rio Jordão, e depois as pessoas eram batizadas, passavam por um rito de passagem, era um rito simbólico, você era lavado nas águas do Jordão. E Jesus, ao chegar, ele pede a João Batista, ele entra nessa fila para receber realmente esse batismo,
E o que eu deixo um pouco perplexo, o que deixa um pouco, como é possível, né, que Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo entre nessa fila. E aí no texto a gente vai perceber isso, né? E aí João disse para Jesus, né? Eu é que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Ele não entende como que, se eu estou preparando um caminho para aquele que tem o poder de limpar os nossos pecados, como que eu vou batizar este que não precisa de batismo? E aí Jesus, ele insiste com João Batista dizendo, é preciso, por enquanto deixa como está, vamos fazer a coisa como tem que ser feita, né? Então Jesus também passa aí por esse rito, né? Por esse rito de passagem. Interessante também notarmos no texto, né? É o que aparece na hora do batismo. Porque o batismo de Jesus, ele acaba se tornando ou sendo bem diferente do que normalmente acontece com os outros batizados realizados por João. Por quê? Nenhum outro batizado aparece aí o Espírito de Deus, né, e fala. Então Jesus aqui, no batismo de Jesus, e é o que nós ouvimos no finalzinho do Evangelho, para aqueles que estão nos acompanhando, peguem lá na sua Bíblia. Tem que ter uma Bíblia, viu? O padre até esqueceu de falar no início, mas é importante termos a palavra de Deus em mãos. Lá no capítulo 17, né? Aliás, no capítulo 3, versículo 17. Uma voz do céu disse, este é o meu Filho amado, no qual eu me agrado. Então, aparece aqui o Espírito Santo que vem com esta voz, reconhecendo quem é este, dizendo quem é este. Este é o meu Filho amado, é o meu Filho enviado. Lembram lá no vídeo anterior, quando nós falávamos do Evangelho da infância de Jesus, né? Ou seja, as duas coisas importantes que Mateus destaca nos 2 primeiros capítulos, mostrar que Jesus é verdadeiramente homem, judeu, né? Ele que descende de uma linhagem real, mas também ele é descendente, ele vem do alto. Jesus não é obra humana, né? É o que o anjo em sonho diz para José, não tenha medo de receber Maria, porque o que está sendo gerado nela vem de Deus, vem do alto, né? Então aqui também, Deus, ele aparece no batismo, a divindade de Jesus é confirmada, né? Pelo Espírito Santo de Deus. E o testemunho de quem? Do próprio Deus, né? Dizendo o quanto que o ama. Então Jesus, né, é o Senhor Deus. Jesus, e é esse segredo, né, de quem é esse Jesus, que até então ninguém sabe quem é, até então ninguém o conhece, no sentido que ele não é popular na sua terra, vai sendo revelado, né? Deus revela, este é meu Filho amado. E agora, a partir de agora, então, Jesus começa uma nova etapa na sua vida que vai sendo, né, descoberta por aqueles que vivem com Ele, que convivem com Ele, e por muitos que não o conheciam também. Bom, mais algumas coisas interessantes aqui nessa passagem, antes de entrarmos no capítulo 4, que é o próximo capítulo, né? Nós também, quando olhamos para o batismo de Jesus, devemos nos espelhar e devemos aprender com esse batismo e lembrar-nos do nosso, né? A grande maioria de nós não lembra do dia do batizado, muitos de nós fomos batizados quando ainda crianças, não tínhamos o pai e a mãe, o padrinho e a madrinha que estavam ali. E uma das coisas interessantes que a gente percebe no batismo após o batismo de Jesus é justamente esse compromisso com a palavra, e que nós batizados também temos que ter. E é por isso que fazer um estudo bíblico é tão importante neste tempo, porque nós precisamos conhecer e reconhecer a palavra de Deus. No dia do nosso batismo, o céu se abre e Deus diz, este é meu Filho amado, esta é minha filha amada. Muitas vezes nós não escutamos essa voz ao longo da vida, e Deus constantemente está nos dizendo, você é meu Filho amado, você é minha filha amada. Então, que
ao lembrarmos e ao lermos o batismo de Jesus, também sejamos colocados diante do nosso batismo. Bom, passemos agora então para o capítulo 4 de São Mateus. No capítulo 4 de São Mateus, vemos que após o batismo, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo no deserto e aí ele será tentado pelo diabo. O diabo vai atacar as necessidades do corpo de Jesus, né? E também nós percebemos que antes de começar o seu ministério, Jesus precisava enfrentar essas tentações. Por quê? Se ele não vencer essas tentações, ele não vai ter êxito também no seu ministério depois. Por quê? Essas tentações realmente elas falam, gritam aos seres humanos. E nós não podemos esquecer que Jesus tem a origem divina, mas ele também é um ser humano. E como todo ser humano, ele está prestes, né, como todo ser humano, a muitas vezes ter que dizer sim a essas tentações, o que não acontece. Então, o diabo, quando propõe algumas tentações, propõe algumas coisas para Jesus, ele está propondo para esse ser humano que está ali no deserto, 40 dias e 40 noites, e que agora está sentindo fome, está sentindo cansaço. Então, a primeira tentação que o diabo propõe, né, tá com fome? Tem pedra aqui. Você não é o Filho de Deus? Manda essas pedras se transformar em pão. E aí Jesus responde, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a resposta que Jesus dá para todos nós também, né? Nos ensinando que não é só o pão material que nos alimenta, mas também nos ensina que a vida de oração também nos alimenta. O conhecimento de Deus também nos sacia. E é por isso que nós precisamos constantemente, meus irmãos, tomarmos a palavra de Deus. Constantemente nós precisamos nos retirarmos para o deserto, como Jesus fez, para rezarmos. Nos alimentemos primeiro, né, da palavra, nos alimentemos primeiro com o pão eucarístico. E aí sim, depois a gente obviamente vai sentir a necessidade do corpo, né? Pão, água, nós vamos ter essa necessidade física também. Mas antes de alimentar as necessidades físicas, devemos alimentar as nossas necessidades espirituais. E é isso que Jesus está querendo nos ensinar ao dizer para o diabo, não só de pão vive o homem, mas da palavra que Deus profere. A segunda tentação, o demônio tenta fascinar Jesus com a proposta de poder, né? E de alguma maneira também, essa segunda tentação, ela propõe um sucesso, o êxito fácil, né? Ele diz, olha, se joga daqui, se atira aqui do alto do templo, porque os anjos vão te aparar, nada vai te acontecer. E aí Jesus, né, vence essa tentação dizendo não, né? Ou seja, nós temos que fazer um processo para chegar no nosso objetivo. Nós temos que gradativamente ir crescendo. Ou seja, é muito simples fazer um show, um espetáculo para chamar atenção, mas isso não vai ter um resultado tão bom quanto você indo conquistando as pessoas para Deus, falando do reino. E é isso que Jesus propõe, né, na segunda tentação. É dizer não quero isso, esse não é o objetivo. Vou fazer um caminho, vou passar pela Galileia, vou passar no meio do povo e tentando convencer o povo com a minha pregação, mas também com a minha ação. E a terceira tentação, né? Jesus é mostrado a ele todos os reinos da terra e é oferecido a ele todos os reinos da terra se ele se colocar em adoração diante do diabo, né? Se curvar diante do demônio. E Jesus é colocado aí diante dessa tentação e ele diz não. Só existe um Deus que a gente deve adorar, né? Ou seja,
Na verdade, nós devemos nos confiar totalmente a Deus. É isso que Jesus está dizendo ao vencer a terceira tentação. Porque às vezes nós confiamos em tantas coisas, nós confiamos em tanta gente, e a última pessoa que a gente confia é em Deus, né? A última pessoa que a gente reconhece a grandeza, o poder, a glória, a majestade é Deus. Então Jesus, ao vencer as tentações, está dizendo para nós, é possível sim, apesar das nossas fraquezas, dos nossos limites, é possível vencer as tentações do mundo para cumprirmos a nossa missão. Bom, logo após vencer as tentações, então Jesus dá início do seu ministério na Galileia. E aí é interessante porque Jesus, para iniciar o seu ministério, ele começa a chamar os primeiros discípulos. Então, logo após as tentações, Jesus está caminhando e ele vê algumas pessoas. E aí, se nós olharmos no capítulo 4, versículo 18, aí o chamado dos primeiros discípulos, né? Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, imediatamente, eles deixaram as redes e os seguiram. E prosseguindo mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou e eles imediatamente, deixando o pai e o barco, os seguiram. Nesse texto nós percebemos que Jesus, ele chama pessoas para estar com ele, para ajudá-lo nessa missão nova que ele está empreendendo. E é interessante, Jesus, ele não chama anjos, ele não chama gente da elite, ele não vai para os palácios, ele não vai chamar os ricos, mas ele chama pessoas simples, homens com problemas, com limites, com dificuldades, pessoas que depois vão dar dor de cabeça a ele, pessoas que até que vão duvidar, que vão ter dúvidas, que vão ter dificuldades, mas são essas pessoas que Jesus quer contar para dar continuidade, dar início, ao seu ministério. E aí ele chama quem quer e quem está ali disponível. São pescadores, são gente simples do povo que vão ajudar Jesus nesse itinerário, Depois, na sequência, Jesus vai passar pela Galileia acompanhado desses discípulos e ele vai realizar alguns sinais, alguns milagres, que são marca própria de Jesus e do seu ministério. Jesus é um homem que fala, que anuncia, que pronuncia, porque ele é a palavra de Deus encarnada, mas ele é um homem também que faz, ele é um homem que cura, que toca, Todos aqueles que sofriam, que vinham até ele, eram curados. Jesus tinha prazer em promover a vida, em restaurar as vidas, Então ele tinha essa dimensão dentro de si que transbordava, remover todas as dificuldades e obstáculos que são inerentes ao ser humano e que estavam naquelas pessoas que chegavam até ele, De alguma maneira Jesus, com o seu toque e com a sua palavra, quer nos ajudar a crescer na fé, quer nos ajudar a superar os nossos limites, quer superar, a enfrentar as dificuldades que a vida vai nos impondo. Muito bem, terminamos aqui então o capítulo 4, que fala das tentações, do chamado dos primeiros discípulos e as primeiras curas. Iniciamos o capítulo 5 de São Mateus. No capítulo 5 de São Mateus, o Senhor Jesus começa o sermão, faz o sermão da montanha. Esse sermão ele é bastante famoso porque ele é muito rico em conteúdo, conteúdo de fé. Ele começa falando das bem-aventuranças e ressalta, a importância e o que os bem-aventurados alcançarão.
Ele também ensina aos seus discípulos, né, a necessidade de se cumprir a lei, né, sob a perspectiva de Deus, mostrando que não vamos cumprir a lei só por cumprir, mas porque é uma lei que foi dada por Deus, né, é vontade de Deus. O que os fariseus, os religiosos na época de Jesus, transformaram a lei de Deus num monte de regras, né? Então, e regras muitas vezes vazias, ou seja, cumpriam por cumprir e ficavam muito mais preocupados se realmente estamos cumprindo ou não estamos cumprindo do que propriamente se apropriando do sentido daquela regra, daquela lei, né? E muitas vezes com o cumprimento dessas regras, né, a ânsia de querer cumprir todas as regras sem se preocupar muitas vezes com quem está do lado, fez com que as pessoas se afastassem de Deus, né? Então Jesus quer mostrar que a lei, como que a lei deve ser cumprida, como que fazemos para que ela realmente seja cumprida. E ele mostra que nós podemos sim, devemos ser pessoas flexíveis, né? Maleáveis, não sermos tão rígidos, tão engessados na lei. Não que a lei não tenha valor, mas para Jesus a lei tem muito valor. Só que quando nós cumprimos só por cumprir, olhamos a lei estritamente pela lei, nós perdemos a beleza que é encontrar com Deus por meio da lei, né? E aí Jesus vai fazer com que os seus discípulos tentem entender ou compreender que nós precisamos dar valor a esse diálogo com as pessoas, com quem está à nossa volta. E aí Jesus vai falar sobre casamento, né, sobre a questão da bênção. Jesus vai falar sobre a validade dos nossos juramentos, das nossas promessas, né? Então Jesus vai dizer que nós precisamos ser muito coerentes com aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz, né? Que o nosso sim deve ser sim, o nosso não, não. Ou seja, nós não podemos dizer uma coisa agora e depois mudarmos como se troca de roupa. Não, nós temos que ter uma certa coerência, né? E Jesus percebe no seu tempo que a comunidade, a sociedade, ela é muito marcada pelo ódio, pelo rancor, né? E que ao longo das gerações isso foi passando, né, de pai para filho. E Jesus está dizendo não, a lei maior que deve ser vivida, a lei maior que Deus nos ensinou é o amor. Então deixar de lado os ressentimentos, as mágoas. Nunca, acredito que nunca o Evangelho foi tão atual para nós, né? Nós vivemos numa época assim, em que nós muitas vezes nos pegamos olhando muito para o passado, sofrendo muito com o passado, esquecendo de perceber a beleza da vivência do Evangelho no presente. Então Jesus nos exorta nesse sermão a sermos homens e mulheres mais tolerantes, a valorizarmos mais o amor, a valorizar mais a cooperação entre os irmãos. E aí nós passamos propriamente para as bem-aventuranças, que é o bem início do nosso capítulo, né? Do capítulo 5. E eu gostaria de passar os olhos rapidamente para que a gente entenda. Primeira bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os pobres no espírito, pois dele é o reino dos céus. Bom, quando a gente olha para esta bem-aventurança, né, nós vemos pobres de espírito, pobres no espírito, como está na tradução aqui da CNBB, da nova tradução da CNBB. Bom, quando a gente olha para essa bem-aventurança, nós percebemos: bem-aventurados os pobres, porque reconhecemos a pequenez e a humildade do ser humano diante de Deus. E é isso que Jesus está dizendo: bem-aventurado aquele que reconhece a sua pequenez, aquele que se coloca de maneira humilde diante de Deus. Porque muitas vezes nós percebemos que nós nos colocamos de maneira muito arrogante, né? E a gente percebe isso hoje muito claramente, né? As pessoas que já não procuram mais Deus, né? Que arrogância! Esquecer ou pensar que pode sem o seu Criador. Nós precisamos redescobrir isso, nós precisamos ser mais humildes, né?
Às vezes a gente é muito cheio de si, né? A gente é muito nariz empinado, como se diz, a gente é muito... eu não preciso de Deus, eu não preciso ir à missa, eu não preciso participar da minha comunidade, eu não preciso contribuir com o dízimo, eu não preciso. Precisamos sim, porque diante de Deus está a nossa pequenez, e é isso que precisa ser mostrado. E Jesus está dizendo, feliz é aquele que se coloca assim diante de Deus, né? Se mostrando pobre e necessitado. Aí é que nós somos vistos como grandes e vitoriosos, né? Pois Deus está conosco. Então essa é a primeira bem-aventurança que nós precisamos despertar em nós, se ainda não temos. A segunda bem-aventurança, Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nessa bem-aventurança a gente percebe, né, que é melhor chorar do que reagir e depois ter que se arrepender. Então muitas vezes quando nós somos humilhados, muitas vezes quando a gente enfrenta um momento difícil, melhor bem-aventurado é aquele que chora, bem-aventurado é aquele que enfrenta a sua dor com uma lágrima, né? Porque terá consolo do Senhor. É isso que Jesus está dizendo para nós. Às vezes a gente não quer chorar, né? Às vezes a gente só quer rir, às vezes a gente só quer alegria. Nós vemos nesse tempo das mídias sociais, do Instagram, com fotos lindas, com vida perfeita, com pratos belos, e aí quando a gente enfrenta um momento difícil, a gente não sabe lidar com esse momento difícil. Nós estamos aí passando por esse tempo complicado em que as pessoas estão ficando deprimidas, as pessoas estão ficando com depressão porque não sabem lidar com a dor, não sabem lidar com a perda, são incapazes de chorar. A lágrima, ou as lágrimas, são curativas. Quando a gente perde um ente querido, por exemplo, se nós não choramos, se nós não somos capazes de externalizar aquele sentimento, que não é bom nem ruim, mas é um sentimento, né, da perda, da falta, da saudade, se nós não colocamos isso para fora, o sofrimento é maior. E é aqui que Jesus está dizendo, felizes são aqueles que são capazes de se emocionar, felizes são aqueles que são capazes de lamentar e chorar a sua tristeza, porque Deus vai consolá-los. A terceira bem-aventurança fala da mansidão, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Na verdade, Jesus aqui não está falando, quando ele diz que vai possuir a terra, não está falando de bens materiais, né? Ele está falando de algo que é muito mais, ele está falando do paraíso na terra, né? Mansidão, ela está ligado à nossa capacidade de estar acostumado com a mão de Deus. Então, aquele que está acostumado com a mão de Deus, com o toque de Deus, essa pessoa não é má, essa pessoa não tem violência, essa é uma pessoa pacífica. E é isso que Jesus está dizendo, feliz é aquele que não traz guerra, feliz é aquele que pacifica diante das dificuldades, diante das intempéries da vida, né? Bem-aventurado é aquele que é conciliador, aquele que é moderador diante de algum conflito, né? Nós vivemos tantos conflitos na vida. Jesus está dizendo, bem-aventurado é aquele que é manso, aquele que é pacífico. Então que nós também sejamos capazes de acolher o reino, né, na mansidão. Depois, a quarta bem-aventurança, Jesus diz, felizes aqueles que têm fome e sede de justiça. Todos nós constantemente vivenciamos situações de injustiça, e essa bem-aventurança nos diz que nós não podemos procurar nunca fazer justiça com as próprias mãos, mas guardar esse desejo no coração e pedir, né, e esperar sempre em Deus. Nós temos em nós a capacidade de mudar as situações de injustiça, podemos fazer isso. Agora, temos que fazer isso sem violência, né? Muitas vezes nós queremos justiça, só que a nossa justiça, tão querida por todos nós, muitas vezes vem acompanhada com violência, vem acompanhada por maus tratos, e é isso que Jesus está dizendo, não. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado aquele que é capaz de esperar e confiar em Deus e fazer também a sua parte para mudar isso. Depois,
A outra bem-aventurança é bem-aventurados os misericordiosos, né? Todos nós pedimos misericórdia, todos nós pedimos que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, né? O mundo inteiro pede isso, mas será que somos capazes e temos a abertura de também oferecer misericórdia ao mundo e aos outros? É isso que Jesus diz nessa bem-aventurança. Feliz aquele que é capaz de amar o outro apesar das suas necessidades, apesar das suas misérias, porque Deus também nos ama, né? Nós só encontraremos a misericórdia se nós oferecermos a misericórdia. É isso que Jesus está dizendo para nós. Às vezes nós queremos ser perdoados por Deus, mas somos incapazes de perdoar o outro que faz alguma coisa que a gente não gosta ou diz alguma coisa que a gente não gostou. Quantas e quantas vezes eu, como padre, muitas vezes vou atender confissões e a pessoa vem na confissão dizendo: Padre, dai a vossa bênção porque pequei, meus pecados são esse. Padre, eu tenho raiva de fulano e eu não suporto essa pessoa. Quando eu vejo, eu passo por lado da rua. Eu nunca vou perdoar essa pessoa pelo que me fez, pelo que me disse. Bem-aventurados aquele que é capaz de ser misericordioso para com o outro, porque esse sim vai ter a misericórdia de Deus. Se nós não formos capazes de oferecer a misericórdia, nós também não teremos a capacidade de acolhê-la. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os puros de coração, pureza de coração. Está aí algo que às vezes nos falta, meus irmãos, Nós vivemos numa época em que nós estamos tão poluídos, Mente poluída, coração poluído, mãos poluídas. Nós estamos diante, às vezes, de uma oferta muito grande de tanta coisa ruim e que vão tirando a nossa pureza, que vão tirando a nossa sensibilidade diante da vida, diante das pessoas, e muitas vezes nós acabamos sendo engolidos por tantas poluições e deixamos com que a caridade não aconteça no meio de nós, O nosso caminho fica encurtado para o céu quando isso acontece, porque às vezes a gente não consegue perceber a ação de Deus quando não temos pureza no coração. A próxima bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados aqueles que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus aqui está dizendo: felizes são aqueles que são pacificadores diante das guerras, diante dos conflitos. Aqui, meus irmãos, nós temos que entender que muitas vezes nós somos promotores da violência, da guerra, nós somos promotores das discussões, das brigas, das divisões. Jesus está dizendo para nós: feliz é você, meu irmão, minha irmã, que pacifica. Feliz é você, meu irmão, que não busca conflito ou que tenta resolver os conflitos de maneira pacífica. Então, que cada um de nós sejamos reconhecidos como filhos de Deus, mas também como filhos da paz, porque inspirados por Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. A próxima bem-aventurança, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Felizes somos nós se nos perseguirem porque estamos tentando viver a justiça. Triste de nós seremos se formos perseguidos porque estamos sendo homens e mulheres que estão promovendo a injustiça. Então Jesus está dizendo para nós: feliz é você, meu irmão, minha irmã, que vai atrás da justiça, que procura viver a justiça na sua casa, no seu trabalho, dentro da sua comunidade. Feliz é você que, quando diz que é católico, quando diz que acredita em Jesus Cristo, que crê no ressuscitado, você é perseguido porque está ajudando o seu irmão, é perseguido porque você está tentando vivenciar os valores que Jesus nos ensinou. E por último, a última bem-aventurança é: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Essa última bem-aventurança remete à penúltima. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Mas bem-aventurado todas as vezes que falarem mal da gente porque a gente está querendo fazer a coisa certa. Bem-aventurados somos nós todas as vezes que
que nos maldizerem porque nós estamos seguindo Jesus Cristo e não promovendo ódio, promovendo a discórdia e não fazendo a coisa errada. Bem-aventurados seremos nós se formos perseguidos porque estamos fazendo a coisa certa, porque estamos tentando trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Então, Jesus está dizendo: felizes são aqueles que vivem tudo isso. Por quê? Porque Deus estará sempre com aqueles que vivem essas bem-aventuranças. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para esse capítulo, nós percebemos aí, no capítulo 5, Jesus que inicia esse sermão nos dando essa indicação de como que o reino se realiza diante dessas pessoas que são capazes de perceber a sua mensagem. Após as bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, Jesus desenvolve outros temas que são muito importantes também no capítulo 5, ainda dentro desse sermão. Jesus vai, logo após as bem-aventuranças, ele vai falar sobre dois elementos, o sal e a luz, que são elementos muito importantes para a gente entender. Ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. E aí, claro, aqui a gente entende, qual a função de cada um desses elementos. No caso, o sal é um elemento caro, é um elemento que ele tem sua função, e hoje não tanto essa função, porque o sal virou um vilão na nossa vida, os hipertensos aí que sabem, mas o sal no tempo de Jesus ele era usado para conservação dos alimentos e para dar sabor. Hoje a gente usa mais para dar sabor, para conservar nós temos os freezers, a geladeira. Então, Jesus está dizendo para nós: você é sal da terra e luz do mundo, ou seja, você é responsável por preservar o mundo e dar sabor ao mundo. E aí nós temos que fazer uma pergunta para nós mesmos: que sabor eu estou deixando para o mundo? Ou eu estou conservando o mundo? De que maneira eu estou conservando o mundo? Depois Jesus diz: vocês são luz do mundo. Se nós olhamos para a luz, a gente fica até um pouco... dá uma certa dificuldade no olhar, mas a luz não é para a gente olhar para ela. A luz serve para iluminar as coisas. E Jesus está dizendo para nós: você, meu irmão, minha irmã, meu discípulo, minha discípula, você é a luz do mundo, ou seja, você é para iluminar o mundo. E aí a outra pergunta que vem: estamos iluminando o mundo? De que maneira nós estamos clareando o mundo? Ou quando nós chegamos, nós somos uma luz completamente apagada, uma luz que não ilumina nada? Nós somos aquele tipo pessimista que acha que tudo vai dar errado? É isso que Jesus está ensinando aqui nesse trecho. E aí depois Jesus vai passar por alguns temas, como por exemplo o homicídio, nós não podemos cometer homicídio, nós não podemos matar o outro, e também a questão do adultério, Jesus diz: olha, não cometam adultério. Depois perguntam para Jesus, é possível dar uma carta de divórcio e repudiar a esposa? Jesus diz: não, o que Deus uniu, o homem não separe. Vocês não leram lá na criação? Depois Jesus fala do juramento, Jesus: não jure. Às vezes a gente, por qualquer bobagem, a gente jura falso. E depois também Jesus vai passar aí pelo leitalião, chamado leitalião, olho por olho, dente por dente. Jesus diz: não é por aí. Se alguém quer te obrigar a fazer uma coisa, se alguém quer tomar a tua túnica, dê também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000 com ele. Ou seja, Jesus está dizendo: sejamos mais pacíficos, voltando lá na bem-aventurança, o resgate das bem-aventuranças, sejamos mais pacíficos com os nossos irmãos e irmãs. E aí, por último, o amor dos inimigos, Jesus diz: olha, se vocês amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Ou seja, o que nós vamos fazer de diferente? A nossa diferença está em amar aqueles que nós amamos e que nos amam, mas também amar aqueles que não nos amam, aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos. No capítulo 6, que ainda está dentro do chamado Sermão da Montanha, Jesus nos ensina que as obras de caridade e as esmolas não devem ser objetos de publicidade pessoal. E quando nós ajudarmos alguém,
nós devemos fazer de forma sincera e não simplesmente fazer para impressionar as pessoas, para mostrar-se superior aos outros, né? Mais ou menos como a gente tem percebido nesse tempo de tecnologias, de mídias sociais, em que se faz uma campanha e se posta, né? Vai lá na família levar uma cesta básica e tira uma selfie. Ou seja, Jesus está dizendo, não é por aí o caminho. Você está fazendo para quê? Para mostrar para os outros? Para que os outros vejam o quanto que você é generoso, o quanto que você é capaz de amar? Não. Tomemos cuidado, meu irmão, porque às vezes nós divulgamos demais um bem que fazemos e esquecemos por que estamos fazendo esse bem, né? Se realmente, ou muitas vezes fazemos simplesmente para mostrar. Jesus nos dá algumas instruções nesse capítulo também sobre a oração, e aí eu destacaria no capítulo 6, dentre todas as coisas bonitas que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, né? Ele ensina os seus discípulos a rezar, né? Ele dá o Pai Nosso como modelo de oração. E ele começa o capítulo 6 falando da esmola, né? A importância da gente ajudar o outro, né? Mas tomar cuidado para não tocar o sino na frente para anunciar, tô dando esmola, tô ajudando o outro. Nós temos que ajudar o outro de coração. E aí depois, logo em seguida, no versículo 5 do capítulo 6, Jesus então vai ensinar aos discípulos a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é um dos grandes presentes que Jesus nos dá, né, e dá para os seus discípulos. Mas é muito importante que a gente entenda, né, o que Jesus está dizendo ao nos ensinar o Pai Nosso. Primeiro, Jesus diz, quando vocês rezarem, né, digam assim, Pai Nosso que estais nos céus. Aqui, Jesus, ele começa ensinando essa oração, trazendo uma novidade. Nós sabemos que não era comum chamar Deus de Pai. E aqui está a novidade de Jesus. Ele mostra, ele nos ensina que Deus, Criador, Todo-Poderoso, Ele é nosso Pai. Tanto é que a tradução, né, a gente traduziu por Pai, mas Jesus chama Deus de Abá, papaizinho, ou seja, é uma relação muito íntima com esse Deus que Jesus tem e Ele quer que nós também tenhamos essa relação. E quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, Ele diz, esse Deus que é Pai não é Pai meu, não é Pai teu, mas é Pai nosso. Aqui Jesus está nos ensinando algo tão bonito na nossa religiosidade, na nossa vida de fé. Chamar Deus de Pai Nosso e dizer, este Deus não é um Deus pessoal, intimista que eu tenho para mim. Esse Deus, Ele é de todos nós. Esse Deus olha por todos os seus filhos sem distinção. Deus nos ama imensamente. E aqui na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina isso. Olha que bonito. Deus não é meu, Deus é nosso. Ele é de todos nós. Deus não é só para alguns escolhidos, poucos, santos e perfeitos. Deus é para todos aqueles que querem ser filhos deste Pai misericordioso, deste Pai amoroso. Então, Jesus, de alguma maneira, Ele está dizendo para nós, é importante saber e perceber que esse Pai, Ele está conosco, Ele quer nos ouvir. E aí, na sequência, Jesus mostra que existem alguns pedidos nessa oração que é feita a este Pai, que é de todos nós e que está nos céus, né? Ou seja, e esses pedidos, os três primeiros estão relacionados diretamente a Deus e os outros estão ligados às nossas necessidades humanas, né? Nossas necessidades terrenas, mas também espirituais. O primeiro pedido que nós fazemos no Pai Nosso é: santificado seja o teu nome. Esse termo, né, santificado, que aparece aí
no versículo 9 do capítulo 6, ele significa entregar, reconhecer, né? Ser respeitado, ser santificado. Isso quer dizer que quando nós rezamos a Deus, né, nós devemos adorá-lo. Então, quando nós nos prostramos diante de Deus para a oração, nós estamos com esse olhar de reverência e de reconhecimento da santidade de Deus. Então, meus irmãos, o primeiro pedido é esse, que nós, quando vamos rezar, primeira coisa, que nós reconheçamos a santidade. Deus não precisa do nosso reconhecimento, somos nós que precisamos reconhecê-lo. Somos nós que precisamos fazer esse movimento em relação a Ele. Porque Deus continua santo e independente de nós reconhecermos ou não. Deus não muda a partir do que eu acredito. Deus é e ponto. Deus não precisa do nosso reconhecimento. Então esse é o primeiro pedido. Também, quando nós rezamos assim, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo que Deus, seja exaltado na nossa vida também. Que Deus seja glorificado por meio das nossas palavras e dos nossos gestos. Então, deve ter em nós esse desejo de que Ele, santificado, santo, seja santificado por meio de nós. O segundo pedido do Pai Nosso é: venha o teu reino. Jesus nos ensina que é preciso pedir a instauração do reino de Deus no meio de nós. Nós vivemos aqui neste mundo, mas queremos o reino de Deus. E na oração do Pai Nosso, o Senhor nos leva a desejar esse reino e a pedir esse reino de maneira mais profunda. É por isso que Jesus ensina, depois de reconhecer que Deus está no céu, que o nome dele seja santificado, pedimos que o reino dele se faça no meio de nós. Porque o reino de Deus é muito maior e muito mais profundo do que nós imaginamos. E é por isso que nós pedimos ao Pai que nos mande esse reino que é de alegria, esse reino que é de amor, esse reino que é de solidariedade. Esse reino deve ser construído dentro de nós e à nossa volta também. E para que esse reino se faça, todos nós temos que reconhecer a sua palavra e o amor que Deus tem para com cada um de nós. Então, esse pedido é um pedido evangélico que Jesus nos ensina a fazer, né? Nós que somos discípulos de Jesus, nós somos responsáveis pelo crescimento e pela expansão do reino de Deus, do reino dos céus no meio de nós. O terceiro pedido, segundo o relato de São Mateus, do Pai Nosso, é: seja feita a tua vontade. Nós estamos dizendo para Deus, no momento em que rezamos isso, que não é mais a nossa vontade que é importante, mas a vontade do Pai. E no Pai Nosso, Jesus deseja que a vontade de Deus seja manifestada e respeitada na terra e também no céu. Então, muitas vezes nós, quando rezamos pedindo a Deus alguma coisa, mas nós muitas vezes não nos questionamos se aquele pedido que estou fazendo é realmente vontade de Deus. Ou quando tomamos uma decisão na nossa vida, nós muitas vezes não nos perguntamos: será que esta é a vontade de Deus? Então, quando o Senhor nos incentiva a orar sobre a vontade de Deus, Ele está nos orientando, a viver de acordo com aquilo que Deus quer. Viver uma vida plena em Deus. No versículo 11 do capítulo 6, Mateus nos mostra que Jesus ensina a pedir o pão nosso de cada dia. Interessante Jesus nos ensinando que é preciso pedir ao Pai o pão material de cada dia, mas não para estocarmos, não para deixarmos armazenado dentro das nossas despensas, dos nossos armários, mas que Deus nos deu o suficiente para hoje. Mas assim como Ele ensina com o Pai, o Pai é nosso, Ele diz: o pão também deve ser nosso.
Temos que pedir para nós, mas pedir para o outro também, que não só eu tenha o que comer, mas que o meu irmão também tenha, a minha irmã também tenha, que todos tenhamos pão, que todos nós não soframos com a falta de pão. E é isso que ele nos ensina nesse quarto pedido do Pai Nosso, né? E no quinto pedido, Jesus nos ensina a pedir perdão das nossas dívidas, né? Perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Interessante também notarmos isso. O perdão de Deus está condicionado ao perdão que damos ao outro. Jesus nos ensina a pedir a Deus na oração que use a mesma medida que nós usamos. Se nós somos capazes de perdoar os nossos irmãos, que Deus também nos perdoe com a mesma medida. E é isso que é bonito na oração do Pai Nosso que Jesus está nos ensinando hoje, dizendo: o perdão, ele é uma via de mão dupla. Deus nos perdoa porque nós perdoamos o outro, ou porque nós perdoamos o outro, Deus nos perdoa. Então, esse caminho, né, de reconciliação, esse caminho de encontro com a misericórdia, porque quando nós dizemos a Deus, perdoa-nos, assim como nós perdoamos o outro, nós estamos dizendo: Senhor, seja misericordioso conosco, assim como nós também estamos buscando sermos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. O sexto pedido do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir que Deus não nos deixe cair em tentação. Nós somos frágeis, nós somos débeis, nós estamos constantemente em contato com o pecado e é muito fácil, muito simples e muitas vezes muito cômodo nós cairmos, né? E aí o que Jesus nos ensina é: peçamos ao Pai para que nos livre das tentações. Essas tentações que nós vimos lá, né, no início desse vídeo, Jesus no deserto, constantemente, até Jesus foi tentado, constantemente nós somos tentados. E aí pedir ao Pai que nos livre das tentações. Nos livre como dessas tentações? Não deixando a tentação chegar na nossa porta, não deixando a tentação bater na nossa vida? Não, mas nos dando forças para dizermos: não, este não é o caminho que Deus quer, este não é o caminho que Deus espera que nós façamos. E aí vem o último pedido, né, do Pai Nosso, que é: livrai-nos do mal. O mal, meus irmãos, está presente, o mal nos rodeia, está presente no mundo e nos rodeia. E nós temos que aprender a pedir a Deus que nos livre dos males da vida, que saibamos enfrentar com coragem e fé os males que a vida vai nos propondo, e que são muitos. Após ensinar o Pai Nosso, Jesus trata de alguns temas que são importantes também para aqueles que estão ouvindo Jesus nesse sermão, né? Ele falou da esmola no início antes de ensinar o Pai Nosso, e ele diz: bom, depois que você é capaz de ajudar o próximo, você reza, reza diretamente ao Pai, chama Deus de Pai. Aí você faz um jejum, aí ele ensina o jejum, né? Como que deve ser o jejum, né? E mostrando que o nosso jejum não tem que ser para o outro ver. Assim como a esmola, né? Ele falava que o que nós fazemos não deve ser divulgado, como a gente tem visto aí pela mídia, né? Pessoas fazendo campanhas e se autopromovendo com isso. Jesus está dizendo: o jejum também não pode ser assim, não pode ser feito para mostrar ao outro, não devo mostrar abatimento porque estou jejuando, para os outros olharem para mim e dizer: nossa, como ele é piedoso, ele está fazendo um jejum, ele não está comendo. Jesus está dizendo: não, se você fizer um jejum, lave o rosto, né? Se você está fazendo um jejum, ofereça realmente esse jejum de forma que ele tenha frutos produtivos, né, visíveis, mas que não seja uma cara amargurada, uma cara cansada, trancada, mas que esse jejum realmente tenha frutos. A gente sempre diz, né, principalmente durante a Quaresma, que essas práticas são muito louváveis de fazermos o jejum. A gente
eu pelo menos sempre oriento, né, os paroquianos, dizendo, olha, não adianta a gente deixar de comer a carne na sexta-feira e matar o boi no domingo. Por quê? Porque o nosso jejum não teve valor. O meu jejum, ele tem que fazer de mim uma pessoa melhor. Esse jejum, ele tem que ser transformado em caridade para aquele que nada tem. Então, porque eu tenho carne, eu tenho pão, e aí eu posso dizer, não vou comer porque eu vou fazer um dia de jejum. E o meu irmão, minha irmã que não tem o que comer? Como que esse jejum vai ajudá-los? Então é muito importante pensar nisso. Algumas pessoas costumam fazer aí nas quaresmas da vida, não tomo cerveja a quaresma inteira, fica a quaresma inteira sem tomar cerveja, 40 dias sem tomar cerveja. Mas daí chega quando acaba a quaresma, pega o dinheiro que juntou da cerveja da quaresma e vai lá e, né, gasta tudo com bebida de novo. Qual o sentido disso? Então, se você vai deixar de comer ou beber algo, que isso realmente seja revertido para a prática da caridade, né? E outros temas que aparecem aí no capítulo 6, né? A questão do tesouro, né? Onde nós estamos juntando o nosso tesouro, guardando o nosso tesouro, né? A importância desse tesouro, onde é que está o nosso tesouro, de juntar tesouros no céu e não aqui, porque às vezes queremos juntar aqui, queremos fazer uma poupança aqui, ter casas aqui, carros aqui, quando na verdade nada do que temos aqui nós levamos, ou seja, tudo que nós conseguimos, que adquirimos ao longo da vida com o suor do nosso trabalho, é para termos vida com dignidade, mas cuidado para não colocar o coração todo nessas coisas que são de fato materiais. E para concluir o capítulo 7, Jesus usa a imagem da casa construída sobre a rocha. Esse texto é muito usado na Igreja Católica, principalmente na celebração do matrimônio, e normalmente eu faço essa reflexão com os noivos, né? Jesus está dizendo, né? Todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática é como o homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Vem as tempestades, as enchentes, os ventos, e a casa não cai. E aquele que não escuta é como um homem prudente que constrói a casa sobre a areia. E aí, se a gente parar para pensar um pouquinho, construir sobre a rocha dá trabalho. Construir sobre a areia quase não dá. Na areia você pode, né, facilmente cavocar na areia com as mãos. Na rocha não. Na rocha você faz calo na mão. Então, quando Jesus está dizendo, olha, quem ouve a minha palavra e põe em prática é como aquele que constrói a casa sobre a rocha, ele está dizendo, aquele que quer me seguir, aquele que quer fazer aqui o reino, esse vai ter trabalho. E aí eu citei o exemplo do casamento, que é muito usado, esse texto do casamento, é isso. O casamento é um construir sobre a rocha. Dá trabalho, vamos calejar a mão, vai ter que calejar a mão. Porque se não quiser calejar a mão, se não quiser ter trabalho, tudo bem, construa sobre a areia. Só que qualquer dificuldade vai derrubar. Qualquer casa construída sem um alicerce firme vai ser derrubada. Então é isso que Jesus está querendo nos ensinar. E ele conclui o Sermão da Montanha justamente com essa imagem, né? Olha, de tudo isso que eu falei com vocês aqui nessa montanha, não esqueçam, tudo tem sua dificuldade, tudo terá seu esforço. É importante que a gente entenda isso. Para a construção do reino, é preciso fazer um esforço. E esse esforço, ele é diário, durante toda a vida, é uma jornada para toda a vida. Todos os dias nós somos convidados a carregar um pouco mais de pedras, a construir sobre a rocha firme a nossa fé, a nossa identidade cristã, o nosso jeito de ser igreja. Então é preciso que a gente entenda isso. E aí, quando nós olhamos para essa segunda parte do Evangelho de São Mateus, nós entendemos que nesse primeiro sermão Jesus quer nos mostrar este caminho que pode ser feito, que pode ser construído, mas que vai exigir de nós um certo esforço. Para o próximo vídeo, nós vamos estudar a terceira parte do Evangelho segundo São Mateus, e aí eu convido você, meu irmão, minha irmã, para que faça a leitura antes do capítulo 8, 9 e 10, tá? São 3 capítulos, ó, tá diminuindo.
Para esse vídeo eu pedi 5 capítulos, o próximo são 3, é um pouco mais curto. 8, 9 e 10. Esses são os capítulos para o nosso próximo vídeo, né, que você pode acompanhar aqui. E aí eu faço um convite para que você nos ajude na divulgação desse material, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor o Evangelho segundo São Mateus. E se você tiver alguma dúvida sobre este vídeo, né, de hoje, você pode colocar aí nos comentários abaixo, e que logo nós vamos criar um jeito da gente tirar essas dúvidas, sanar essas dúvidas, né? E com a participação de vocês também. Agradeço a todos aqueles que nos acompanham e peço, né, que Deus abençoe você e sua família e que a palavra de Deus nos guie neste tempo.